O Alessandro Lobianco já está conosco, é o lado carioca do A Tarde é Sua, que começa a contar essa reviravolta no caso Antônio Fontinelli agora pra gente, né, Alessandro? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Pois é, uma reviravolta. A Antônia, como você bem disse, ainda pode ter alguma dorzinha de cabeça para conseguir o que ela pleiteia, né? O que ela acha por bem de direito na justiça. E a gente acabou confirmando hoje no telefone com o próprio advogado da Antônia que ele não teve acesso à íntegra da decisão, então ele não pôde passar realmente a situação completa ontem para a Antônia, né? Então, quando a gente disse ontem, talvez o advogado não tenha falado ali tudo de forma completa, o advogado hoje confirma pra gente que realmente não teve acesso à decisão inteira, né? Só teve o conhecimento mesmo que ela tinha conquistado o direito de ser incluída no testamento. Eu queria começar, Sônia, as explicações deixando uma coisa bem clara nessa investigação que eu fiz. Uma coisa é o ponto inicial, Sônia, que a gente não pode deixar de ressaltar. Se a Antônia Fontinelli não entra na justiça, ela ia sair de mão abanando, ela ia sair sem R$1. Então, foi extremamente louvável mesmo a atitude dela de ingressar na justiça pelos direitos dela, porque de início a gente vê que sim, tentaram executar o testamento sem incluir a Fontinelli, reduzindo a Fontinelli a um mero casinho. Sim. E aí sim, né, entrou o pai do Marcos Paulo para dizer que isso era mentira. Então, se a Fontinelli, isso fique claro, se a Fontinelli não ingressa na justiça para buscar o que era dela por direito, ela estaria com uma mão na frente e outra atrás, sem direito a nada. Meu então, Deus, parabéns de antemão para a Fontinelli por essa conquista de ontem, que foi sim muito importante para ela. Mas eu queria explicar direitinho, porque é um processo complexo, tem muita gente com dúvida, muita gente mandando mensagem, então vamos explicar direitinho tudo o que está acontecendo. Nós tivemos, Sônia, acesso exclusivo a esse processo que está em segredo de justiça. Então eu não vou poder mostrar as telas, porque está em segredo de justiça, mas eu posso comentar ali o que eu vi. E ali está explicitando o cálculo, quanto que a justiça está dando para a Fontinelli, vamos falar disso tudo. Para a gente entender de cara, são dois processos, como eu disse antes. O primeiro processo, ele nasce quando a Fontinelli ingressa na justiça pedindo a validação daquele documento, aquela doação dos 60%. Isso foi apreciado aqui no Rio, Fontinelli perde na primeira, perde na segunda, perde na terceira, que é uma decisão já do STJ de Brasília, uma decisão individual de um ministro, e aí ela pede um colegiado, né, que abra para um colegiado. Sim. E isso ainda vai demorar muito tempo. Como eu disse ontem, teve um único voto da relatora, que foi favorável à filha do Marcos Paulo, só que agora esses próximos votos podem demorar até 10 anos. O primeiro voto demorou 6 meses, porque não são votos ali feitos de uma vez só. Cada ministro vota de uma vez e aí eles podem levar até 10 anos para proferir esse voto. Então, dessa ação, isso está em Brasília e ainda vai demorar. Mas como a Antônia Fontinelli, ela entrou com uma segunda ação e foi uma ação muito bem colocada, porque na primeira ela só pedia a validação do documento, mas ela não deu ciência que precisava ter a união estável reconhecida, né? Então ela tentou para isso, entrou com uma segunda ação, que é essa ação que teve o resultado que a gente deu ontem, que ela comemorou, que a gente vai explicar. Essa ação, ela pede duas coisas. Assim como a primeira ação, ela pede o reconhecimento dos 60% do espólio do Marcos Paulo e pede o reconhecimento da união estável. O que acontece, Sônia? A justiça reconheceu, foi uma vitória muito importante, porque foi somente através desse reconhecimento da união estável que ela passou a ser considerada herdeira de fato. Agora ela vai ser incluída de fato no testamento. Mas o que ela queria foi uma vitória parcial, porque a justiça já deu o valor ali que ela vai receber. Eles já fizeram o cálculo, isso já deixou a Antônia Fontinelli um pouco chateada, porque a justiça estipulou apenas 12,5% do espólio do Marcos Paulo. Apenas 12,5%. Peraí. Como herdeira legítima, como mulher do Marcos Paulo, como viúva do Marcos Paulo, ela teria direito a 50% da herança. Os outros 50% seriam divididos entre as 3 filhas. É isso? Inicialmente seria isso?
Não, Sônia, é quase isso. O que acontece? A justiça entendeu, a justiça fez o seguinte cálculo. O patrimônio do Marcos Paulo é de 30 milhões. Tá. 30 milhões. E são 4 pessoas para dividir, né? Esses 30 milhões. A Fontinelli e as 3 filhas do Marcos Paulo. Então, esse patrimônio... Isso. Então, esses 30 milhões precisam ser divididos para 4 pessoas. Certo? Entendi. Tá. E aí a justiça fez o seguinte cálculo. 25% para uma filha, para ser por igual, né? Tá 25% para uma filha, 25% para outra, 25% para a terceira e 25% para a Fontinelli. Mas aí então, aí ela leva uma rasteira, né? Pois é, mas é aí que ela leva uma rasteira, porque o que a justiça entendeu? Ficaria igual para as 4, 25% para cada um, como é 30 milhões, seria 7 milhões e 500 para cada uma. Isso. Só que a parte da Fontinelli, os 25%, como ela estava em união estável, a justiça entendeu que os 25% da Fontinelli foi construído junto com o Marcos Paulo. Então, o Marcos Paulo teria direito a metade dos 25% do patrimônio que eles adquiriram juntos. E como o Marcos Paulo faleceu e as filhas estão vivas, essa metade do Marcos Paulo, como é 25%, 12,5% do Marcos Paulo, recaíram para as filhas. E aí a outra metade, os 12,5%, que dá aí aproximado um valor de 3 milhões, foi direcionado para Antônia Fontinelli. E aí a Antônia Fontinelli até fez uma postagem ontem, né? Porque a Flávia Alessandra, ela fez um comunicado, o escritório dela comunicou que eles não vão recorrer, porque, na verdade, eles estão satisfeitos com esse valor. Eles estão achando que esse valor é a melhor solução para encerrar o caso, e eles alegam que, na verdade, eles nunca contestaram a união estável. A gente sabe, contestaram sim, porque tentaram executar o testamento sem incluí-la. Então... né? Mas eles dizem que depois que a ação foi aberta, isso eles não estavam contestando, que isso demorou porque eles estavam contestando o valor de 60%. E como não deu esse valor, eles dizem que não vão recorrer. Agora, a Antônia fez uma postagem ontem quando teve conhecimento desses 12%, né? 12,5%. Eu acho que vocês podem até mostrar, eu não sei se vocês têm essa telinha aí, seria interessante a gente ler agora. Tá certo. Olha, Festival de Notas de Esclarecimentos Mentirosas surgirão na imprensa em 3, 2, 1. Acabei de ler uma aqui que me mandaram, que é melhor do que qualquer stand-up comedy. Essa galera da esquerda não aceita perder mesmo. Podem falar, esbravejar, gritar, mentir, manipular. Ninguém quer saber. O martelo foi batido e 12% é o... É o quê, caramba, é o baralho, ela quis dizer, né? Então, ela não está aceitando. Eu, particularmente, acho muito esquisita essa divisão, mas isso depois a gente vai conversar aqui, que o Vladimir Alves já chegou, o Felipe, aliás, o Felipe Campos está aqui, o Thiago Rocha também aqui com a gente conversa já e já. Mas o que é importante dizer é que ela não aceitou. De cara já houve um posicionamento da Antônia Fontinelli, porque isso é uma rasteira que ela está levando, pelo menos no meu entender aqui, né? A gente é leigo, isso, aquilo, mas o senso de justiça... Eu fiquei até na dúvida, Sônia, como ela escreveu, né, 12% é o escambau. Eu fiquei na dúvida, opa, será que realmente não tem essa história dos 12%? Será que a nota da Flávia Alessandra tem alguma coisa errada? Ou será que realmente ela está falando que não vai aceitar esses 12%? Então, eu achei que a melhor maneira de saber, a melhor informação seria ligar novamente hoje, diretamente pro advogado da Fontinelli, para tirar essa dúvida com ele. Claro. Então, o que ele me disse? Alessandro, eu não tenho como te confirmar isso, porque eu não tive acesso à íntegra. Então, o que você pode falar no ar sobre isso é que a gente não confirma os 12%, mas a gente também não nega
que isso tenha sido deferido. O que ele diz é que, como ele não teve acesso ainda à íntegra, ele vai esperar a decisão ser publicada e aí ele vai avaliar a íntegra dessa decisão para avaliar os próximos passos. Tá. Agora, eu conversei com uma fonte muito ligada ao escritório, muito ligada à Fontinelli, e essa fonte me garante que a Fontinelli vai recorrer dessa sentença, Sônia. Vai recorrer desse valor. Tá. Agora, como é que é o nome do advogado mesmo, doutor? É o Dr. Carlos Sanseverino. Isso, tá certo. Só para a gente sempre poder falar o nome dele corretamente. A gente também, Sônia, a gente também conseguiu uma resposta definitiva sobre o apartamento de Nova York. Não sei se você quer que eu fale agora ou mais para frente. Não, peraí que tem muita coisa, isso eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo direitinho de como está esse processo, porque ele é complicado de verdade. Ontem tinha uma vitória importante, mas parcial. Ela foi reconhecida como legítima herdeira, como viúva, houve uma união estável realmente, ela pode, na justiça, disputar uma partilha de bens de igual para igual com as outras 3 herdeiras, as 3 filhas do cantor. Mas esse valor de partilha já veio junto com a sentença de reconhecimento da união estável, certo, Lobianco? E o que seria, como o Lobianco acabou de dizer, 4 partes iguais de 7,5 milhões, já que o patrimônio do Marcos Paulo é de 30 milhões, o que ele deixou aí, não vai acontecer, surpreendentemente para nós, não vai acontecer. Ela vai acabar perdendo metade dessa 4ª parte que seria a dela, que seria o reconhecimento de que realmente ela foi mulher dele, eles estiveram juntos por 7 anos. Por que vai sobrar só para ela? Esse é o grande gancho, o grande ponto de interrogação dessa questão. É isso que deixa a gente com a sensação de que não é justiça, a coisa está meio de pé quebrado aí. Fora isso, onde é que ela leva? Outra puxada de tapete é justamente o que o Lobianco vai contar agora, né? Que ontem a gente estava achando que não. E mais uma vez a gente errou na nossa opinião, porque a justiça não ficou do lado dela. Pode falar agora, Lobianco. Sônia, eu queria só complementar, porque eu concordo muito com você quando eu acho que esse cálculo precisa ser revisto para a Antônia. Porque eu penso o seguinte, se ela construiu 25% com o Marcos Paulo e o Marcos Paulo faleceu, esses 25% deveriam ser dela, integral, porque as filhas já estão com os 25% delas, sabe? Eu entendo que a justiça realmente deveria rever isso, porque é um valor muito pouco, né? Você constrói 25% com uma pessoa junto ali, lado a lado, essa pessoa parte, infelizmente, e aí você come, te tendo metade do que você construiu com a pessoa, né? Realmente é desagradável, isso precisa sim ser revisto. A gente torce para que seja ser revisto, para que isso seja mais justo. Agora, porque seria assim, pelo menos coloca tudo no mesmo pacote, então divide tudo em 4, né? Essa outra parte também em 4, mas deixa tudo exatamente igual. Não é? Seria 7 milhões e 500, né, para cada um. Pronto, né? Aí eu acho que seria mais justo. Agora fala da história do outro apartamento, que é aí que ela dança bonito, né? Pois é, o apartamento, Sônia, eu falei até com um jurídico de consulado, eu fui a fundo para tentar entender essa história do apartamento e já tive um retorno que, infelizmente, esse apartamento, a Fontinelli, que é um apartamento avaliado em 13 milhões em Nova York, a Fontinelli não vai recuperar. Por quê, Sônia? Porque esse apartamento, ele foi feito, as cláusulas e o contrato foi feito nos termos americanos. Foi feito em solo americano, tanto a compra do imóvel quanto a venda do imóvel. E quando esse imóvel foi adquirido, o Marcos Paulo colocou em nome das 2 filhas, né? A Antônia até alega, mas eu também paguei, eu participei ativamente desse imóvel, só que o que pegou foram 2 coisas. Uma, a corte americana identificou que todos os recibos de pagamento estavam em nome do Marcos Paulo. Então, eles não trabalham de uma forma subjetiva, assim, se não tiver um em nome da Fontinelli, eles não consideram que ela possa ter tirado o recurso dela
para dar, mesmo que seja tudo na nota em nome dele. Eles não consideram. Mas o pior, porque isso até poderia ser conversado. O pior é que os Estados Unidos não entende a união estável como uma união legal. Lá, ou você é casado no papel, ou você não é nada. Então, a união estável para esse propósito lá não é aceita. Então, esse imóvel, inclusive, ele já foi até retirado do espólio. Ele já nem faz parte mais ali do patrimônio. Então, ela não vai conseguir, infelizmente, esse apartamento de volta, Sônia. Quer dizer, esse está perdido para sempre, não tem onde recorrer, esse está perdido sempre, está perdido. Mesmo porque... sobre o outro processo, Sônia, que está no STJ agora, que está sendo avaliado só o documento, já teve o primeiro parecer do relator e dificilmente vai ser mudado também, porque já são 3 decisões tomadas, mais a 4ª do relator, dificilmente o colegiado vai mudar. A gente conseguiu, Sônia, acesso à íntegra da primeira decisão do relator para ver por que não estão aceitando essa doação de 60%, já que o Marcos Paulo deixou isso registrado em documento. E o que eles atentam é o seguinte, que isso é um documento de doação, foi um documento de doação. E para esse documento ser válido, ele precisaria completar 3 requisitos, Sônia. O primeiro requisito, ser lavrado em cartório. O segundo requisito, ter 3 testemunhas presentes. E o terceiro requisito, como é uma doação, a lei brasileira não permite que nenhuma doação seja superior a 50% do seu patrimônio se você tem algum filho vivo. Então, como o Marcos Paulo tinha filho e esse documento da ciência de 60% também extrapolou o teto permitido pela Constituição para esse tipo de doação. Então, foi invalidado. Eu separei, Sônia, 2 trechinhos que a relatora cita. E o primeiro trechinho, ela diz o seguinte, respeitadas disposições testamentárias em questão, que sobre nenhuma hipótese podem ser consideradas revogadas pela presente declaração. O que ela quer dizer aqui? 2 coisas. Uma, que o documento que o Marcos Paulo deixou não era um documento de testamento, era somente uma doação. E uma doação não tem nada a ver com testamento, por isso que ela fala que não pode revogar a presente declaração do testamento. Então ela explicita que não é possível isso ser enquadrado como testamento. E aí ela faz, num segundo parecer, o seguinte comunicado: portanto, a declaração de vontade manuscrita em favor da agravante não possui qualquer validade jurídica, que ela entende o quê? Como o testamento antigo teve testemunha, foi lavrado em cartório, respeitou todos os parâmetros, ele está aceito. Esse que não foi lavrado, não teve testemunha e está extrapolando o teto do permitido, que é 50%, isso não pode prevalecer sem documento, sem nada que a lei determina. Então, ela diz que não possui qualquer validade jurídica devido à sua natureza de pacto sucessório, doação, né? Então, ela deixa claro que seria um documento de doação, não de testamento. Instituto vedado no nosso ordenamento jurídico, porque não cumpriu essas cláusulas, como eu falei, nos termos da doutrina e da jurisprudência pátria, sendo por esse motivo nulo de pleno direito. Então, ali ela já anula esse documento que o Marcos Paulo fez. Provavelmente esses 5 ministros vão votar. Então, agora a gente tem 2 alternativas, Sônia. Sim. Ou a Fontinelli aceita esse valor e coloca um fim na história, ou ela vai recorrer da sentença e, como eu falei ontem, isso ainda vai dar pano para manga. Com certeza. E como você disse que a sua fonte te garantiu, ela deve recorrer. Ela quer uma partilha de igual para igual. É isso, Lobianco? Cai o nosso contato, né? Daqui a pouquinho a gente retoma, mas assim, concreto, uma vitória importantíssima, reconhecida como legítima herdeira. 2 derrotas, 2 coisas que já não se pode mais questionar diante da lei. O apartamento de Nova York é uma coisa que não tem volta de jeito nenhum, e a história da carta que ele deixou para ela, 60% de tudo que ele tinha no banco e investimentos, ou seja, uma grana praticamente
absolutamente líquida, que ela teria direito, não é? Não tem diante da lei, porque inclusive ele citou 3 cláusulas, uma delas é praticamente definitiva. No Brasil, doação, se a pessoa que está doando tem outros herdeiros, quer doar alguma coisa para uma outra pessoa, não pode ser além, acima dos 50% de valor da herança, ou do que seja para eles partilharem, 50% só para uma pessoa. No caso, a doação era de 60%, então aí está invalidado realmente. Com Nova York, dificílimo não, é impossível voltar atrás, e a história dos 60% aqui no Brasil já está revogado, não tem volta também. O que resta para Antônia Fontinelli, e a gente vai retomar aí com o Alessandro Lobianco, é exatamente isso agora. Como é legítima herdeira, ela pode batalhar por receber tanto quanto vão receber as outras filhas, contestar essa decisão de que para as outras 25% e para ela 12%. Né? Aí também é uma injustiça mesmo, porque parte desse patrimônio de 30 milhões tem a ver com o trabalho dela também nos 7 anos em que ela esteve casada com ele. Então não é justo tirar isso dela, divide entre todos então. Né? Mas vamos saber agora com o Lobianco, porque você me disse que disso é praticamente certo que a Antônia vá recorrer, é isso? Olha, Sônia, fica algumas alternativas aí. A primeira é que tudo leva a crer pela postagem que a Antônia fez e pelo que eu conversei com o advogado, que ele falou, assim que a sentença sair, eu vou estudar os próximos passos e comunicar a vocês. Ou seja, ali para mim é uma movimentação que vai ter um recurso. Ou seja, e ele falou, essa foi só uma etapa. Então, se ainda terão outras etapas, o processo não vai terminar. Se não vai terminar, ela não vai ficar satisfeita. Exatamente. Caso a Antônia aceitasse, ela poderia ter uma opção mais rápida para receber esse dinheiro, porque agora que ela foi incluída como herdeira, ainda vão abrir partilha, vão fazer isso, ainda vai levar anos também. Então, uma saída, se a Antônia aceitasse, seria as filhas do Marcos Paulo darem logo esses 3 milhões, depositarem os 3 milhões, e aí, com calma, abre partilha, faz tudo. Agora, pelo visto, a Antônia também tem a consciência de que esse valor que ela construiu com o Marcos Paulo é injusto deixar metade disso para outra pessoa, e tudo leva a crer que ela vai recorrer sim, Sônia. Claro, já está aí há tanto tempo mesmo, vai deixar a luta de repente, não vale a pena. Acho que tem que ir atrás, e ela sempre vai mesmo daquilo que é dela por direito, tem que contestar. E eu acho, Sônia, que ela vai atrás mesmo, até porque o primeiro processo, mesmo sem a união estável reconhecida, ela está indo até as últimas consequências. Então esse, que ela tem de fato agora a união reconhecida, fica mais motivacional e fica mais fácil para ela também ir até as últimas consequências. Certo. Cadê a nota da Flávia Alessandra que a gente não tem aqui? Se tem aí para mostrar? Não, eu não tô com a íntegra dela, Sônia. Eu passei só o que eu falei com eles, mas a gente pode ler a íntegra também, se você quiser. Tá certo. Pode falar o que você achar que é o principal aí. A Flávia Alessandra, não é? Que é mãe da Gíulia, uma das herdeiras, a caçula do Marcos Paulo. Hoje se postou uma nota pública, uma nota em público, na verdade. Sim. Vamos lá, só para encerrar o caso. Tá. Eu vou pegar aqui a nota completa, Sônia, porque eles encaminharam para ler aqui para vocês, para a gente ter esse reporte aqui completo da Flávia Alessandra. Enquanto você procura, a gente vai pegar rapidinho aqui a opinião dos nossos jornalistas, viu? Diga, Vladimir Alves. Engraçado que durante todos esses anos, para as filhas do Marcos Paulo, a Antônia Fontinelli nunca prestou e nunca serviu. Agora o dinheiro que ela conquistou durante todo esse tempo junto ao lado dele, elas querem direito. É muito engraçado, né? Falta um pouquinho de coerência nessa história aí. Eu não sei se essa determinação, como ocorre em segredo de justiça, se realmente é uma determinação da lei ou se é uma determinação que foi acatada por um juiz o pedido das filhas. Mas eu já vi muitos casos, por exemplo, no próprio INSS, quando morre uma pessoa, os filhos terem parte maior do que a companheira do segurado, no caso. Não sei se eles aplicaram esta lei para o caso do Antônio Fontinelli, de que as filhas ou filhos têm mais direito do que as esposas, as companheiras, então não sei o que aconteceu. Mas aconteceu. Aconteceu. Né? Mas assim, é muito estranho, né? Porque nunca prestou, nunca serviu, agora o dinheiro dela elas querem. Serve, né? Felipe.
Felipe, hoje eu tô te chamando de Felipe. Tá tudo certo. É o nome do meu irmão. Baixou é o nome uma do meu Ana brother. Maria Braga braba aqui hoje. Mas, Sônia, primeiro que a justiça não é burra. Sim. Né? Porque já reconheceu aquilo que todas falavam que não tinha. Né? E eu acho que é um Exatamente. processo por vez. Até então, até antes dessa história, a Antônia Fontinelli tinha 0,0000. Ela não era, chance, né? ela não era nem tratada como herdeira e nem reconheciam o relacionamento que ela teve com o Marcos Paulo. Que a gente sabe que houve sim. Marcos Paulo estava sempre com ela para cima e para baixo. E de fato foi também uma das mulheres da vida dele. Claro. Agora, esse lance parece que tem alguma coisa querendo travar ou alguém querendo dificultar a história, porque é muito simples. Se estamos aqui 4 e se somos 4, é muito simples. É igual. Acabou. Entendeu? Se não vai privilegiar ninguém, acabou. E tá tudo certo. É 25 seu, 25 e ok. Acabou. Agora, o pessoal chega nos cálculos, sabe, parece aquelas aulas de matemática que o professor chega no resultado e pi, não sei o quê. Aí você fala, não, como é que você chegou nesse da resultado? dízima, né? Você fala, como é que você chegou nesse resultado aí, amigo? Porque assim, se tem 4, se você vai dividir, se é 100%, você vai dividir, é 25. Como é que você chegou no 12,5 e que depois esses 12,5 vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá? E tira de uma pessoa para passar para os outros. Então Não assim, dá, né? Antônia, Não, e tem que levar em continue, consideração sim. que em cima desses 12,5 ainda tem que se pagar imposto, né? Então, quer dizer, e que não é barato quando você pega, quando você entra em espólio, enfim, toda essa história. Você pega 100%, tira 12,5% dela, dá 87,5%. Esse 87,5%, então quer dizer... 12,5? Se for 12,5, tá tudo certo. Eu acho que é 27,5. Não, é 12,5, não é 12,5? 12,5 que ela tem que receber, que agora... Ah, 12,5, Sim, que ela tem que 12,5. receber. Ah, pensei que era do imposto. não. Porque do imposto é Não, quase um 12,5 terço que ela vai tem que embora. receber, É ainda muito vai, simples. ainda vai ficar 87,5 Então, para dividir de entre 7,5, 3, ela entendeu? ficaria com praticamente 2 milhões. Ela 2 ia ser milhões, 2 milhões. e uns caquinhos, né? Não, em cima de quanto? Em cima de 25%, tira 12,5, ok. Ela vai Vai dar uns receber, quebrados. vai dar, eu acho que vai dar quase uns 4 milhões. Mas ainda em cima disso, ela tem que pagar imposto. Bruto, né? Bruto, entendeu? Vamos Então, ver assim, aí o que rola, o que vai ser feito na próxima etapa. O importante é que a luta continua, né? E ela vai até o fim, tá certo?